Porque Jesus disse a Marta, nós estamos no século XX, não te escolhi apenas para uma obra, mas para milhares de obras. Mas, na realidade, Marta fundou uma obra só, que é a obra do Foyer de Charité, é a única obra que ela fundou. Mas, de fato, Marta tem uma missão que ultrapassa muito a obra do Foyer de Charité. Por isso, se dissocia sempre um pouco Marta, a personalidade de Marta, que é de igreja mesmo, Marta da igreja, e a obra que ela fundou juntamente com o sacerdote diocesano de Lyon, o padre Georges Finet, que chegou um pouco mais tarde, no ano de 1936, Marta tinha já 34 anos, quando chegou o padre Finet, e já tinha uma vida espiritual e mística bem avançada. O primeiro padre espiritual dela sendo o pároco. Marta era maravilhada cada vez que relembrava que tudo começou na paróquia, e de modo particular através da fundação de uma escola, também, isso que eu vou falar disso. Mas Marta Romain é uma camponesa, uma pessoa simples da região de Lyon, da diocese de Valence. Inclusive vou falar um pouco do testemunho do bispo dela, de Valence. E ela se deparou com 16 anos com uma doença que foi analisada depois do processo de identificação como uma encefalite crônica com período progressivo e regressivo. E durante 10 anos, até a idade de 26 anos, nós estamos em 1928, ela lutou com todos os meios humanos que estavam à sua disposição para tentar de sair desse beco, dessa doença, e sem conseguir. A partir de 1928, ela tem 26 anos, através de uma missão paroquial organizada pelo pároco Fort, dois irmãos capuchinos visitaram os doentes e visitaram Marta. E, a partir desse momento, o antigo postulador, Padre Bernard Pelos, diz que Marta recebeu, entre a sua confissão e a sua comunhão, uma efusão do Espírito Santo. Ele não sabia como definir essa estrela espiritual, da qual ela nunca vai falar. E no diário que o pároco dele, quando descobriu que a sua paroquiana era estigmatizada, que era bem perto de Deus, pediu que escrevesse um pouco a sua vida espiritual. Ela vai comentar que esse dia 3 de dezembro de 1928, a sua página permanecerá branca. Ela nunca comentou o que aconteceu. E mesmo no folheto, 30, 40 anos depois, perguntaram a Marta o que aconteceu nessa tarde de 3 de dezembro de 1928. Ela dizia: o padre sabe. Só que o padre morreu e ninguém sabe o que aconteceu. Mas se pode depois deduzir, a partir de uma releitura do que aconteceu, que ela recebeu de uma integração do que ela já tinha feito no ato de oferenda a Jesus de toda a sua vida. Ela fez uma oferta, como acontece na vida espiritual das pessoas, uma oferta escrita bem detalhada, retornando o ato de oferenda que tinha feito o padre Bochu, que era um padre, e se identificou, mas ela completou, organizou, ela desenvolveu bastante, e todo o programa da sua vida está aí, uma entrega, uma doação total da sua vida a Jesus, mas uma coisa não estava feita, só com essa missão paroquial, que aconteceu uma graça. Deus fez uma coisa que ela não podia fazer. Nós podemos fazer coisas da nossa vida, coisas até religiosas, é uma coisa. Se Deus não faz a obra dentro de você, fica bem limitado. Chega um momento que Deus tem que fazer. Na vida dos místicos, de Teresinha em particular, ela diz a um momento: Deus me refez. Necessitamos Deus intervir na nossa vida. E foi identificado nesse 3 de dezembro. Assim continuou, depois ela foi mais tarde estigmatizada, nos anos 30,
acho que a data é 2 de outubro de 1930, e nós estamos bem antes da vinda do Padre Finet, que vai ser o diretor espiritual dela, e tudo começou na obra do foyer. Vou começar um pouco na obra do foyer, porque de Marx já falei na Ayurveda detalhada outra vez. Falar mais da obra do foyer, mas antes, e faz parte da obra do foyer, vou dizer 2 palavras sobre a abertura da escola, porque tudo começou com uma escola para crianças na obra do foyer de Charité. E Marx hesita muito tempo antes de falar com seu pároco, porque quando o Senhor dos anos 33 pediu o que ele quis com a obra dos Foyers de Luz, de Caridade e de Amor, ele falou também da escola que ele quis. Só que Marta é uma menina simples, que não completou os estudos do segundo grau, que ao início não tinha uma relação excelente com o pároco, ela sempre hesitou a falar com ele. Também diante do contexto antirreligioso da região, porque nós estamos na França nessa época, comunista pegando, nós estamos no período realmente antirreligioso, e o pároco toma a tempo de refletir, de pedir aconselhamento, antes de se lançar por sua vez, após que Marta pediu a fundação dessa escola para as crianças. Um prédio finalmente comprado para abrigar a pequena escola, e dia 12 de outubro, na circuito do Brasil, 12 de outubro de 1934, apesar de muitas dificuldades, começa o primeiro curso com 7 alunas, todas meninas. E Marta acompanha este início com a sua oração. Ela rezava: meu Deus, fazei que possamos abrir uma escola para fazer-vos amar, onde todas as crianças aprenderão a vos conhecer e amar-vos. Essa escola vai ter uma missão, que é uma escola de amor de Deus, recebendo também toda a formação da escola, e depois vamos ver que essas crianças que vão crescer na escola vão receber a missão de rezar para os retirantes, quando mais tarde, em 1936, vai começar a primeira pregação do primeiro retiro da obra do Foyer de Charité. E Marx disse também: quando penso que o foyer começou pela escola, estou ainda toda comovida. Marx se emociona cada vez que ela pensa, depois que a obra cresceu, que tudo começou como se fosse o alicerce do Foyer de Charité, uma escola de crianças que aprendem a amar a Jesus e recebem uma missão de rezar para os retirantes. Mais tarde vou desenvolver esse ponto, é 7 de outubro, aqui no Foyer de Charité. Assim, a oração das crianças foi como um berço para a obra dos Foyers de Charité, que iam nascer e crescer, se espalhar no mundo inteiro, a partir do Foyer Central da França, de Châteauneuf-du-Galon. A oração das crianças e dos alunos é hoje ainda um dos pilares da obra. E no Foyer Central tem uma escola com quase 2.000 alunos, uma escola de meninas e uma escola de meninos. São dissociados, os meninos são a quase 10 quilômetros de lá em Saint-Bonnet, lá onde tem um cemitério de Marthe Romano, perto da paróquia onde a igreja onde foi batizada. Após essa nota importante da escola, queria falar do encontro do Padre Finet, dia 10 de fevereiro de 1936, porque a fundação do Foyer é um encontro providencial desta mulher batizada, Marthe Romano, e desse sacerdote diocesano da diocese de Lyon, Padre Georges Finet. O Foyer vai nascer a partir desse encontro. O Papa atual fala muito da mística do encontro, é de fato um encontro providencial entre essa batizada e esse sacerdote, e Jesus mesmo vai falar a Marthe: quero estabelecer entre ti, Marthe, e ele e o Padre, uma união de alma muito estreita, a mesma que eu, de Jesus, tive com a minha Santa Mãe. Uma união de alma, não de coração, uma união de alma. A
a gente pode ver aqui a articulação sacerdócio batismal, sacerdócio ministerial, finalmente o modelo de toda a paróquia. E de fato o projeto de Jesus era dar um modelo paroquial, finalmente para poder, como que um laboratório eclesial, para que seja como lugar para aprender a se relacionar entre leigo e sacerdote, uma convivência, mas cada um com a sua especificidade e missão específica, sem confusão, mas não um sendo mais que o outro, mas juntos, cada um com a sua especificidade, forma uma célula eclesial capaz de irradiar o amor de Jesus, porque finalmente é a igreja que evangeliza, e não uma pessoa, fosse um padre, mesmo um leigo, mas uma religiosa, mas é realmente a igreja que evangeliza. E essa lega concipada é como um embrião de uma célula eclesial capaz de evangelizar. Para a história é o seguinte: para essa pequena escola, Marta deseja um quadro de Maria medianeira. Ela quis que nessa escola, que começou com o acordo do padre Flor, haja um quadro de Maria medianeira. Marta tinha uma grande devoção a Maria medianeira de todas essas graças. E todas essas graças, segundo a teologia do Padre do Confort, vêm do coração de Jesus, mas passam pelas mãos de Maria, por vontade divina. Por isso, Marta, que teve uma grande intimidade com Nossa Senhora, ela quis que haja um quadro de Maria medianeira, e procurando, a gente encontra em Lyon um quadro e um sacerdote para trazê-lo a Marta. Esse sacerdote que encontraram é o padre Georges Finet, que não era qualquer sacerdote, um sacerdote que tinha já uns 40 anos, que era vice-diretor do ensinamento católico da segunda cidade da França, super preparado, tinha já pregado mais de 100 retiros marianos, e esse padre que eles acharam para levar esse quadro a Marthe Robin, no dia 10 de fevereiro de 1936. O padre Georges Finet, sacerdote da diocese de Lyon, vigário da catedral, subdiretor do ensinamento católico da diocese. Quando o padre Finet chega na casa de Marthe, dia 10 de fevereiro de 1936, ela, Marthe, o reconhece como o sacerdote do qual o Senhor tinha lhe falado em 1933, 3 anos antes, na Marthe disse nada. Mas depois ela vai comentar que ela o teria reconhecido entre 1000. Por quê? Uma data que não me lembro mais, desabou a colina de Fourvière, onde o padre Finet era vigário, e muita gente morreu. E nessa noite, Marthe sofreu muito e teve a visão da situação, uma visualização de tudo que aconteceu. E sofreu muito para seu futuro padre espiritual não morrer. E de fato, o padre Finet nunca entendeu muito bem, mas não morreu, enquanto muita gente ao redor dele morreu. Mas ele fez uma coisa que ele nunca tinha contado a ninguém, que ele tinha apanhado uma criancinha que morreu no seu colo, mas a qual conseguiu de dar aos dos enfermos. E a criança morreu no seu corpo. Não tinha contado para ninguém o que ele fez. E Marthe detalhou tudo o que tinha acontecido. Aí não teve mais nenhuma dúvida da autenticidade quando Marthe disse que teria o reconhecido entre mais de 1000. De fato, Marthe sofreu muito para que a sua vida seja preservada. Eu tive a graça de participar pelo menos de 5 retiros fundamentais com o padre Finet. Era bem de idade já, mas ele contava tudo. Ele nos dizia, por exemplo, meus queridos amigos, posso dizer-vos que nossas vidas não são improvisadas, porque ele sabia o quanto a vida dele foi como que proteger a perspectiva da sua missão, mas se pode ter uma extensão com cada um de nós. Nossas vidas não são improvisadas. O Senhor tem um projeto e um plano para cada um de nós, um plano providencial na nossa vida. Quando o padre Georges Finet chega na casa de Marthe, ela o reconheceu, mas Marthe disse nada. O padre Finet desembrulha o quadro que Marthe contempla
pois nessa época ela ainda podia enxergar, depois ela perdeu até a visão. Como é já no final da manhã, foi combinado que ele ia voltar à tarde para uma visita mais demorada. À tarde, Marta começa a falar para ele da Santíssima Virgem, na primeira hora, como vai comentar o Padre Finet. E ele constata que ela é muito familiar de Nossa Senhora. Em seguida, lhe fala de eventos dolorosos e de eventos felizes futuros. Em particular, Marta anuncia pela primeira vez ao Padre Georges Finet um novo Pentecoste de amor, que o Senhor quis realizar, que será precedido de uma profunda renovação da Igreja e que será marcado por um grande impulso missionário, notadamente da parte dos leigos. Nós estamos em 1936 e leigos que serão formados em muitos lugares, notadamente nos foyers de luz, de caridade e de amor, disse Jesus, e a tradição dos foyers de charité, agora só foyer de charité. Mas Jesus disse foyer de luz, pelo ensinamento religioso que será dado, de caridade, caridade fraterna e de amor teologal. Então, Marta pede ao Padre Finet da parte do Senhor, na terceira hora, após de ter falado também de grandes eventos, grandes acontecimentos que iam acontecer, dentro tinha a Segunda Guerra Mundial e outros acontecimentos, Marta pede ao Padre Finet, da parte do Senhor, de vir em Châteauneuf para fundar o primeiro foyer de charité, o foyer de caridade. O Padre Finet avança algumas objeções que Marta derruba com respostas simples e cheias de bom sentido. Por exemplo, ele disse, mas não sou de Lyon, não sou de Valence, sou de Lyon. Aí, cada vez, mas se Deus o quiser. Aí, cada vez, o padre, de fato, não tinha pensado nisso. O padre, finalmente, não resiste mais e termina dizendo que não pode recusar, mas que deves colocar na obediência. Marta confirmou, sim, já tem que viver na obediência mesmo. É isso que ele vai fazer. Ele vai falar com seus superiores que vão o liberar por isso. Tinha anotado um comentário do próprio Jorge, né? Acho que é aqui, se podia... Sim, vale a pena te escutar. Vou comentar traduzir ao vivo, digamos, uma fala direta do Padre Finet, dirigida aos padres dos foyers, que peguei da tradição viva dos foyers de charité. Após de 3 horas de visita, nós estamos à tarde do 10 de fevereiro de 36. A primeira parte da visita, 1 hora durante a qual Marta me falou, diz o Padre Finet, da Santíssima Virgem. E escutava escutava durante 1 hora falar da Santíssima Virgem, entendi, através das suas confidências, que Marta tinha uma relação muito próxima e inaudita com Nossa Senhora. Nós chegamos à segunda hora. Durante a segunda hora, Marta me falou dos grandes eventos, acontecimentos que iam se desenrolar. E eu senti, através dessas confidências, que esses grandes acontecimentos iam transtornar muitas coisas e que, através desses acontecimentos, a gente veria, ao mesmo tempo, grandes manifestações da malícia humana e, ao mesmo tempo, grandes manifestações da graça de Deus. E isso ia terminar com uma ressurreição e uma imensa graça, um novo Pentecoste de amor. É uma palavra recorrente, Marta. Bem antes da convocação por João XXIII, do Concílio Vaticano II, Marta falava de novo Pentecoste de amor. E escutava essa frase extraordinária, diz o padre, que nunca tinha escutado esse tipo de linguagem. Eu anunciava um pouco ao lado, era muito comovido. E, me falando disso, ela me disse que, notadamente, a igreja ia passar por um período extraordinário, período de dor, que seria durante um tempo uma extrema confusão entre todos os espíritos, mas no mesmo tempo a igreja encontraria, nesse momento, algumas das suas dimensões do início da igreja, como se fosse da igreja primitiva, como, por outro lado, uma generosidade, uma juventude que ia relembrar os primeiros tempos da igreja.
e que, notadamente, nesse grande período, tudo ia se rejuvenescer, tudo ia se reformar, mesmo se reformar a igreja. Nós teríamos, notadamente, a reforma dos ordens religiosos, formas novas de apostolado que iam brotar de todos os lados. Notadamente, uma grande característica é que esse período seria o apostolado dos leigos. Nós estamos antes do Concílio Vaticano II, né? 36, é impensável. A igreja era exclusiva dos sacerdotes, mais ou menos. O apostolado do laicado, pelo laicado também. E aí, me falando um pouco do laicado, dos leigos, ela não teve medo de dizer que, notadamente, iam nascer comunidades de leigos que iam dar um maravilhoso testemunho de luz, de caridade e de amor. Então, eu a interrogava um pouco sobre essas comunidades, aí que ela me disse que, notadamente, essas comunidades seriam compostas de leigos, e que seriam uma forma nova que iam relembrar as comunidades dos primeiros tempos da igreja. Mas com uma diferença, que essas comunidades, os primeiros tempos da igreja, distribuíam os seus bens aos pobres, e se encontravam pela oração e viviam de esmola. Mas essas comunidades recentes deveriam, com certeza, viver na oração, se encontrar na oração, mas deveriam, entre elas, ser comunidades de trabalhadores que deveriam ganhar seu pão ao suor da fronte. Pois, atualmente, no século XX, não se pode pensar uma comunidade que não seja uma comunidade de trabalhadores. De fato, é uma marca dos Frères de Charité, que vive não da caridade pública, mas do seu trabalho. Eu passo acima de muitos detalhes, muitos pormenores. Durante que ela me falava, assim, dessas comunidades e de muitas outras coisas, escutava muito bem. De vez, ela olhou para mim e nós chegamos à terceira hora. Ela me disse, citação, Monsieur l'abbé, senhor padre, tinha um pedido a dirigir a parte de Deus. O que é, senhorita? É o senhor que deve vir aqui em Châteauneuf para esta primeira comunidade de luz, caridade e de amor, para esse primeiro foyer de charité. Eu, senhorita, mas não sou da diocese. O que isso fez? Me respondeu ela. Já que Deus o quer. Ah, desculpe, não tinha pensado nisso. Mas então para fazer o quê? Para pregar retiros, disse Marco. E pregar retiros. E pregar retiros, mas não sei fazer. Ela me disse, o senhor vai aprender. Retiros de 3 dias? Não. Retiros de 5 dias. Pois não se muda uma alma em 3 dias. A Santíssima Virgem pede 5. Ah, mas então, retiros como partilhas, encargo, recreação. Não. Retiros no silêncio completo. No silêncio completo? Sim, para escutar o Espírito Santo. Mas a senhora pensa que eu vou colocar mulheres e moças no silêncio completo durante 5 dias consecutivos? Mas já que Deus o quer. Ah, desculpe, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas a quem vão se dirigir esses retiros? Esses retiros vão se dirigir a senhoras e moças por começar. Moças mas quem vai chamar elas? Bom, depois responder como a gente vai chamar elas. Pois aqui é um lugar perdido, essa aldeia não tem. Não, o senhor não necessita dizer nada. É bem prático. É assim que aconteceu com todo esse diálogo. Só que, ao final, ele foi encontrar seu diretor espiritual, que é o padre Valencin, que é um padre jesuíta, especialista francês dos casos místicos. E esse padre Valencin, quando ele começou a sua narração, ele logo me interrompeu, porque ele foi ver o padre Valencin. Meu querido amigo, disse o padre Valencin, Martha Oba conhece. Eu fui levado perto dela pelo bispo de Valence, Monsenhor Pic, na época. Há pouco tempo, fiquei 3 horas com ela, mesmo tempo que o padre foi. Martha Oba, Catarina de Sena. Não deve hesitar, ela é de igreja, mas nunca vos enganará. Ela ajudará sempre a palavra de Deus. O senhor tem que fazer sempre exatamente tudo o que ele lhe dirá. Ela é de igreja, o senhor vai saber
pelo seu intermédio. É a sua palavra, a vontade de Deus, é assim que vai acontecer. Vai ter que executar, seguir, e não vai ser sempre fácil. O Senhor vai conhecer momentos difíceis, críticas com certeza. Nada deve interromper o Senhor. Eu estarei sempre com o Senhor para ir adiante e, se for necessário, para o defender. Vai à frente. O diretor espiritual cortou diretamente. Aí o padre ficou, tudo bem, esse caso é de Deus, depois teve que encontrar o bispo, que aos poucos liberou. Não tivesse, mas o bispo mais prudente, 2, 3 anos, ele ia 2 dias de Lyon, ia para Valence, a diocese de Valence, Châteauneuf-de-Gallois, e finalmente, depois de 2, 3 anos, foi liberado para a sua missão. 7 a 13 de setembro de 1936, o primeiro retiro de cristandade, na época esse retiro de cristandade, retraite de chrétienté, não sei traduzir, retiro de cristandade, hoje não se usa mais essa palavra, mas trata-se realmente de recristianizar as multidões. Dia 7 de setembro de 36, começa o primeiro retiro com 33 retirantes, na região de Châteauneuf e de Lyon. O retiro acontece nas salas da pequena escola e se termina no domingo 13 de setembro. E durante esse retiro, dia 8 de setembro, à noite, que pela primeira vez, Marthe se confessa ao Padre Finet e recebe a comunhão de suas mãos, chamando ele de Père. Até lá, Marthe chamava o Padre Finet de Monsieur l'Abbé, como se diz na França. Se não conhece um sacerdote, bonjour, Monsieur l'Abbé. Mas após a confissão e a comunhão, chama Pai Finet, Père Finet. Não tem tradução direta, vocês dizem Padre, mas dá para o Monsieur l'Abbé e Pai também. Mas Père Finet. Père é paternidade, Pai. Mas não se diz Pai, Pai Bernard, Pai Bernard. Lá, na França, a terminologia é um pouco diferente. Chamou de Père após a confissão e a comunhão. Hoje esse retiro é chamado de fundamental, nada a ver com fundamentalismo, mas fundamental no sentido se dá nesse retiro os elementos essenciais para estruturar a fé dos participantes, é feito para leigos, mas teve sempre padres, religiosos, mas a imensa maioria desses retirantes são leigos, é feito para leigos. É como se fosse uma catequese para adultos, destinada a oferecer uma formação cristã e permitir uma experiência de fé a todos aqueles que o desejam, crentes ou não. É ocasião de falar a razão de ser, na realidade, do Foyer de Charité, da fundação, é esses famosos retiros fundamentais que são pregados no mundo inteiro, todos os foyers do mundo. Hoje tem 50 mil retiros fundamentais pregados no mundo todo ano. 50 mil pessoas que estão participando desses retiros fundamentais, ia dizer, da China ao Canadá, no mundo inteiro, onde tem esses foyers de charité, 50 mil pessoas por ano estão se beneficiando dessa formação para os leigos. O clima é silêncio, e mais que clima é silêncio absoluto, que é realmente a condição do retiro. Marthe dizia, a graça do retiro não é pregador, é o silêncio, porque Deus fala no silêncio. Ela dizia, o silêncio não dá Deus, mas Deus se dá no silêncio. O silêncio é realmente a base, a oferta do silêncio. Foi de charité, uma oferta de silêncio, mas um silêncio como que acompanhado pela presença calorosa de uma família que vive num contexto de família, nada de vida religiosa, é família mesmo. É uma liturgia, bom, o padre do foyer é sacerdote, da missa todo dia, de liturgia e de ensinamento religioso que pretende apresentar a totalidade do mistério da fé. O Sr. Sérgio fez, há alguns anos atrás, no texto do casamento. Na realidade, cada tese prepara a seguinte, e ao final é como que se fosse uma sinfonia, uma harmonia do mistério da fé que aparece para suscitar uma resposta. Na realidade, o trabalho do foyer é trabalho para manter uma casa acolhedora, agradável,
simples, mas digna, cada um tem o seu quarto particular, usando o silêncio, também o retiro. O essencial é o que acontece entre a pessoa e Deus, graças ao silêncio e ao contexto familiar. Mas essa experiência espiritual, se eu posso dizer, ela é como que acompanhada de uma caminhada de formação que permite de ancorar a experiência espiritual. Porque pode ter uma grande experiência espiritual e depois vai para onde? Se não tivesse uma caminhada para receber a doutrina da igreja, o ensinamento da doutrina da igreja, e não somente um aspecto da doutrina, a totalidade da doutrina da igreja em 20 horas somente. 20 parece de uma hora para poder enxergar a apresentação do Mistério da Fé. E cada padre do foyer, função da sua cultura, da sua tradição, a maior parte são diocesanos, outros são religiosos, não tem formação específica, são padres que têm uns 20, 25 anos de ministério, extremamente diversificado em costume, uma certa maturidade humana é necessária, e chega que recebe uma vocação da vocação, que é autenticada pela obra do foyer como carisma da paternidade. Isso que Marc evidenciou. O padre do foyer não é um grande empregador, ele é um pai de família mesmo. E ele pode convidar também muitos bispos na França, pelo menos, que pregam o foyer de charité, ou padres que têm uma formação, uma maturidade doutrinal suficiente para poder apresentar o mistério da fé. E o padre do foyer também prega, ensina, mas a função dele é mais de assumir uma paternidade para promover a santidade dos leigos, homens e mulheres que convivem com ele, uma mesma comunidade. Nisso consiste a novidade que Jesus quis, essa convivência de leigos com padres numa verdadeira vida eclesial que tem por fonte a Eucaristia. Em 1936, antes mesmo do Concílio Vaticano II, o conceito desses ritos fundamentais é uma novidade da Igreja, pois os leigos são formados para tornar-se apóstolos, pelo testemunho da sua vida no coração do mundo. A finalidade é de reviar as pessoas nas suas comunidades paroquiais, os religiosos são religiosos, mas comunidades paroquiais, que é o modo pontilhado de viver a sua fé, para poder a própria paróquia ser renovada pela presença de pessoas renovadas. Só isso. A gente não fica, não foi um lugar mais como, digamos, um antitabor, um lugar de passagem para retornar na sua comunidade. E durante essa primeira pregação que vão nascer as duas primeiras vocações da obra dos Foyers de Charité. Vou partilhar com vocês, agora, após ter visto isso rapidamente, a relação do tempo, vocês que me acompanham. Mas se tiver... O senhor pode ficar à vontade. Pode falar à vontade. Coloquei, acho que 5 pontos sobre as atividades de Marte. A doença não freou a atividade de Marte. Sua semana é ritmada pela sua união com Jesus na sua paixão, primeiramente de quinta à noite até sexta, e em seguida, muito rapidamente, ao sábado e enfim ao domingo e ao final até segunda. De quinta a segunda, Marte é como que é tomada em êxtase, revivendo a paixão de Jesus. Ela retoma em seguida a sua atividade até quinta à noite. A partir de segunda, o padre que tirava ela do seu êxtase, o obispo local. Ninguém, fora de senhores, conseguiam tirar Marte do seu êxtase nesse momento. A partir do falecimento da sua mãe, em 1940, e depois do seu irmão, Marte vai assumir a responsabilidade da gestão da família, da fazenda da família, como uma dona de casa. Ela dava sua opinião sobre as semeaduras nas diferentes parcelas da propriedade. Ela acompanhava as compras, as vendas e o cuidado dos animais da fazenda. E era atenta a ter o menu
para as pessoas que comiam na sua casa. Como criança, tinha aprendido a partilhar seu pão com os necessitados que vinham bater na sua porta. Adulta, ela vai ficar atenta a mandar levar pequenos pacotes às famílias com dificuldades na vizinhança. Alimentos, roupas, biscoitos, doces. Ela vai mandar confeccionar também, ela plena, encomendas destinadas aos prisioneiros, dispensados e nos foyers longínquos, como os dons dos retirantes, dos amigos que ela redistribuía. Marta organizava muitos pacotes de solução. A sua alegria era grande de acolher os membros da sua família, em princípio na terça-feira. Mas essas visitas eram raras demais, segundo ela, sabendo que nos outros dias ela atendia muito os retirantes, quando tinha retiro, e as pessoas que tinham pedido um pão através do correio. Muito correio. Ela ditava muito correio. Todo mundo podia ter acesso a Marta. Das maiores personalidades às pessoas mais simples, camponeses da região, mães de família, peregrinos, ricos e pobres, intelectuais, artistas, científicos, industriais, filósofos, teólogos, escritores, fundadores de comunidades, militares, pessoas do mundo da saúde, do mundo eclesial, crente e não crente. Marta, viva, encontrou mais de 103 mil pessoas, dos quais nós temos o nome registrado para a beatificação dela. Jean Guitton, um filósofo francês, da Academia Francesa, disse dela em 1986: Marta, apenas uma mulher que atendia na sua casa. Ela se colocava ao alcance de cada um. Ela atendia maravilhosamente. Quero dizer, não falar de si, se colocar ao alcance de cada um, perguntar a cada um sobre o que o interessava, dar a cada um pequenos aconselhamentos que iam tornar a sua vida mais luminosa e mais nobre. A gente podia fazer as perguntas que queria, falar das nossas perturbações. A sua resposta era clara, perfeita, alegre. Ela tinha um dom particular para fazer desaparecer os problemas numa espécie de luz superior. Diz o João Guitton. Na realidade, é verdade que o grande carisma de Marta foi aconselhamento. Ela sabia se adaptar exatamente à situação das pessoas que ela atendia. Durava pouco tempo, mas estava sempre em sintonia com a pessoa, no silêncio, na palavra, no questionamento, na oração. Sempre ajustada. É um dom que ela realmente recebeu, o maior dom que ela recebeu. Como para definir, Marta tinha a preocupação de se informar a respeito dos eventos, do pensamento do mundo e da igreja. Era muito atualizada, Marta, sem internet. Ela aproveitava de todas as oportunidades para interrogar os seus visitantes. Ela sabia tudo do Brasil. Por exemplo, um padre brasileiro que eu encontrei quando eu cheguei aqui uns 10 anos atrás, em Belo Horizonte. Ele me disse, pessoas já me levaram assim, para pregar um retiro fundamental lá, me levaram a esse padre porque ouviram falar que ele conhecia. Me levaram a ela. O senhor é o padre do foyer? Bom, estou chegando. Eu conheci Marta. Ela já bem de idade. Ele me contou, super empolgado, ele me contou quando era jovem, sacerdote, foi estudar em Paris. E lá, como tanta gente, falava de Marta, e fui mandado para encontrar Marta, eu fui lá. Muitos estudantes, muito tipo de gente. E fui lá um pouco agarrado, tinha medo que ela fizesse perguntas mais ou menos religiosas, né? Ele estava super animado e dizia, ela nem uma oração ela me fez perguntas sobre os legumes do Brasil, o que os brasileiros gostavam, a língua deles, o sotaque, tudo ele perguntou sobre o Brasil. E ela sabia já muitas coisas sobre o Brasil. Ela era apaixonada pelas pessoas, pelos países, pelas histórias, conhecia muito bem o Brasil. Nunca saiu do quarto dela. Mas impressionante, o padre, 5 anos depois, estava tudo animado, ela me contando seu bom com Marta hoje. É assim. Como para definir, vou dar algumas constantes, ou aspectos da vida de Marta, que podem fazer entender que ela é um sinal de Deus para o nosso tempo. Marta dizia, eu sou apenas um sinal. Porque Marta, falei outra vez, chegou a usar uma paralisia da deglutição na
doença encefalite que ela teve, que paralisou as suas pernas, aos poucos seus dedos, tudo, ela foi... sobrava só uma voz de Marta. Sua voz de Marta, e para falar, tinha que molhar a língua dela. E Marta via exclusivamente da Eucaristia, que não podia engolir, mas que entrava nela por aspiração. E Marta era extremamente unida a Jesus. Marta era um outro Jesus no meio de nós. Ela era extremamente simples. E ela dizia, Jesus é terrivelmente humano. E Marta nos enviava à humanidade. Ela perguntava aos retirantes, ela nunca comia, se eles tinham bem comido, ela fazia os menus, ela nunca dormia, Marta, é bem pior que os médicos, porque ela sofria dia e noite, ela nunca falava disso, mas se soube depois. Uma vez, Marta sofria todo o tempo, dia e noite, e perguntava se a pessoa tinha bem dormido, se o colchão estava bom. Eu pedi, mas como a senhora não tem a simplicidade de dizer que seu colchão não está bom? Vamos pedir a alguém do foyer e trocar seu colchão. A conversa dela era isso, Ela gostava que a gente trouxesse os coelhinhos que acabou de nascer na cama dela, perto dela, quis ver as crianças, extremamente vivas, mas de Marta tinha só uma voz. Eu, pessoalmente, penso sempre em João Batista. E Marta dizia, eu sou apenas um sinal. Mas o sinal envia uma outra realidade. O que é a realidade? É Jesus. É Jesus. Ela reenviava a Jesus. 5 aspectos da vida de Marta que podem nos ajudar a entender que ela é um sinal de Deus para o nosso tempo. Marta nunca foi religiosa, ela confessa mais tarde que quis ser religiosa, como Teresinha, que ela chamava de Teresinha. Ela se encontrou na picadilha de Teresinha, mas Saúde não deixou. E depois ela comentou, ser religiosa era ainda fazer minha vontade, o bom Deus não quis. Ela nunca fez a vontade dela. Nunca fez a vontade dela. Ela sempre fez progressivamente a vontade de Deus. Primeiro ponto, em sintonia com o magistério de hoje, Marta testemunha da alegria do Evangelho. Se pensa em Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate. Ela disse, citação, eu encontrei a verdadeira alegria, diz Marta, a única que é permitido invejar, a de viver para os outros e para a sua felicidade sobrenatural e divina. Marta disse, eu me esqueci a mim mesmo e fui feliz. Eu sinto o imenso desejo de irradiar a verdade e expandir o amor, de semear em outras almas os tesouros espirituais que todos os dias abundam em mim. Ela disse, estou feliz, 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 de uma felicidade acima de todo sentimento, porque ela reside na confiança que nasce da alegria em seu amor. A finalidade da vida é ser feliz. Marta nos ensina o caminho da felicidade, que é Deus mesmo, mas na renúncia a si mesmo. Se alguém quer me seguir de Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Marta foi isso. As pessoas que encontraram Marta, todas foram impressionadas pela sua alegria, se manifesta na sua voz extremamente clara e viva, quase de uma criança. De fato, tinha um destaque da voz de Marta. Sobrava só a voz, mas a voz era muito jovem, muito alegre, muito clara, extremamente viva. Nós temos umas fitas da voz de Marta, interessante. Marta tinha uma voz, porque nem se via Marta no início, porque estava na obscuridade, porque o menor raio de luz do dia podia fazer ela sofrer muito. Por isso tinha cortinas de uma certa espessura. Só aos poucos, ficando no quarto dela, que se podia um pouco distinguir Marta. Mas ela estava sempre na obscuridade. Eu penso que Marta é uma das maiores luzes do século passado no nosso mundo. Viver na obscuridade total, inclusive fisicamente. É um paradoxo, Marta. Ela foi muito escondida, mas no mesmo tempo ela fazia autoridade na França. Eu penso que a vida dela vai continuar assim. Escondida,
mas também extremamente presente para interceder, para acompanhar as grandes causas do mundo, porque, finalmente, o carisma de Marta é a intercessão. Ela assumia as causas que iriam confiar. Todo tipo de gente sofrendo todo tipo de males, neles, nos seus filhos, preocupações, Marta assumia. Vamos rezar. E, de fato, 3, 4, 5 anos depois, se lembrava de tudo, do nome de cada um. Às vezes se queixava, dizia, mas depois não me comunica mais nada. Mas às vezes ela tinha os resultados, mas que ela também antecipava muita coisa. Segundo ponto, Marta alegre, primeiro Marta. Segundo ponto, Marta anuncia desde 1936 um novo Pentecostes de amor, precedido de uma renovação da igreja pelo apostolado dos leigos. Ela reza muito por isso. As comunidades novas e missionárias são uma bela ilustração disso. Senhor, rezamar, renovai vosso primeiro Pentecostes. Espírito Santo, Espírito de amor, vinde como vento poderoso, trazei ao mundo o frescor de vosso sopro santificador. Espírito Santo, Deus de amor, vinde como vento impetuoso nas nossas catedrais, nossas igrejas, nossas capelas, nossos cenáculos, nas mais luxuosas casas, ninguém desprezado, como nas mais humildes habitações. Vinde, Espírito de amor, trazei ao mundo o frescor de vosso sopro santificante, envolvei todos os homens os raios de vossa graça, levai-os todos nos esplendores de vossa glória. Uma oração, um trecho de uma oração de 26 de maio de 1939. Ela reza mais adiante, Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E vós renovareis a face da terra. Senhor, renovai vosso primeiro Pentecostes. Concedei, Jesus, a todos os vossos bem-amados sacerdotes a graça do discernimento dos Espíritos. Acumurai-os de dons, aumentai seu amor. Fazei de todos eles valentes apóstolos e verdadeiros santos entre os homens. A respeito dos sacerdotes, Marta, vou ver se eu consigo descobrir uma citação. Se, um padre de um grande seminário, que existe ainda há pouco um seminário da ordenação, um bispo francês tem dificuldade, está hesitando a apresentar um candidato à ordenação. Marta oferece esse aconselhamento. Para um sacerdote, o juízo é ainda mais importante que a piedade. E sem saber, ela encontrava finalmente toda a grande doutrina da igreja. Um sacerdote que tem a missão de orientar os outros, o carisma que ele tem que ter, como médico. O médico, bom, se ele está de boa saúde, melhor. Mas se ele consegue de identificar a doença, de encaminhar o doente, melhor. Porque a função dele é essa. O sacerdote, ele veio para orientar as pessoas. Por isso, Marta aconselhou esse espelho do grande seminário. Para um sacerdote, o juízo é ainda mais importante que a piedade. Então, estou citando porque Marta tinha um sentido impressionante das coisas. A relação à atualidade da igreja, cada vez que estou lendo Marta, eu estou lendo o concílio, lendo os meus documentos da igreja, como ela está ajustada. E como ela diz as coisas com mais simplicidade que a igreja. A linguagem da igreja é bem detalhada, é pesada, é precisa, mas de Marta. Marta não é mulher também, e ela não é estudiosa. Ela convida, ela vive da realidade diferente. Mas ela concorda com Tomás de Aquino, mas de outra forma. Marta, mulher profundamente evangélica, acolhedora para com todos, sem exceção, e movida pela fé. E o terceiro ponto. Marta alegre, Marta anunciadora do novo Pentecostes de amor, Marta, mulher profundamente evangélica. Ela diz que o Santo Evangelho, que o Santo Evangelho seja lido, estudado, vivido, pregado, incutido em todos. Que ele seja o guia precioso, luminoso, não com a intenção única de saber, chegar no retiro para aprender mais coisas que José tinha escrito, mas para experimentar o Deus vivo e receber uma formação que corresponda à experiência espiritual. Eu, como sacerdote, estou muito impressionado que Marta
que teve que viver a vida particular dela, a vida mística muito forte, buscava do sacerdote a doutrina para poder viver a vida mística que ela teve que viver. Ela não podia viver a vida mística que teve que viver sem a orientação dos sacerdotes formados. Aí eu penso a missão também sacerdotal, que é muito importante, para poder orientar as pessoas. Teresa de Ávila sofreu muito também disso, de não encontrar diretores espirituais que podem. E Mar necessitou do padre Finé, que de fato era preparado, foi transbordado, mas mesmo assim, conseguiram se virar os dois. Assim, não com a intenção única de saber, mas para conhecer, compreender, instruir-se e a fim de sustentar a fé, quando for necessário, e divinizar a vida. Divinizar a vida. Quando eu estudava em teologia em Roma, me lembro, o professor de Cristo me perguntou qual é a finalidade da encarnação. Eu era novinho, não sabia bem responder. Ele disse, divinizar a vida. A finalidade da encarnação é a nossa vocação divina, mediante o Deus encarnado. Demorei, mas Marx diz direto, divinizar a vida. A finalidade da encarnação é realmente divinizar a vida. Deus, como diz Santa Catarina, Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, à condição de receber o dom da divinização e não colocar a mão sobre a Eucaristia, sobre ninguém, mas receber o dom de Deus, é verdade, na relação do casamento, é verdade na Eucaristia, sempre receber o dom de Deus. Receber o dom de Deus. Nunca colocar a mão sobre Deus e nem sobre ninguém. Quarto ponto, uma pessoa que pode nos indicar o caminho da felicidade. Eu sou um sinal, dizia ela diz, passa o meu dia, é silenciosa, como a Virgem, fazendo o bem, dando felicidade. Conheço agora a mais pura, a mais doce alegria que se pode oferecer a de viver para os outros e para a felicidade dos outros. Uma renúncia. Mas o casamento é isso. Conseguir a felicidade dos cônjuges. Um sacerdote é isso, ele vai ter que desgastar sua vida para promover a felicidade. Gosto muito do título do livro, Canal Ratzinger, uma coletania de homilias que ele pronunciou quando era arcebispo de Freising-München, Servidores de Vossa Alegria, que era o título de um livro para os de ordenações presbiterais. A vocação sacerdotal é um serviço à alegria do povo de Deus, sendo a alegria do povo de Deus a convivência com Deus vivo, feito homem de Jesus Cristo. Por isso a vocação sacerdotal, segundo a definição do Canal Ratzinger, era serviço da alegria dos batizados, do povo de Deus. Bom, eu encontro esse tipo de definição. Quinto ponto, não sei, ela diz também, esse tema eu sou apenas um sinal, indicar o caminho da felicidade, ela dizia, que posso fazer por todos? Perguntava. E o horizonte se aclarava imediatamente, enchia-me de mais felicidade, de paz, quando eu pensava que podia fazer muito por eles, pela prece, pela oferenda de meus sofrimentos, unidos aos do Cristo, pela influência de minha vida de amor, pelo contentamento, alegria. Tenho como ocupar utilmente todo o tempo que traz a Deus, manter-me nesse estado. E finalmente, último ponto, Marta, intercessora preciosa. Oh meu Deus, que minha vida de sofrimento sirva a meus parentes, amigos, benfeitores, a todos os cristãos, aos pobres pecadores, incrédulos, orgulhosos, perseguidores, as minhas duas queridas paróquias, minha nobre pátria, a humanidade inteira, isto é, a Deus. Oh, não, morrer não de fraqueza, nem de tristeza, nem por causa de doença, mas como Jesus e com Jesus, morrer de amor. Você sente que tem uma força. É Teresinha. Se vocês conhecem Teresinha, é a mesma veia que Teresinha, só que ela foi religiosa e viveu depois. Mas ela se apaixonou por Teresinha. Ela disse, ela confessa, no período de grande solidão,
porque ela foi abandonada no momento do sofrimento, ninguém entendia essa menina, e ela diz: a sua doutrina toda de amor tanto me ajudou a viver. A sua doutrina toda de amor. Sabemos depois que Teresinha vai ser doutora do amor. Mas Marta, a sua doutrina toda de amor. E Marta, ela disse: toda a minha teologia é o amor. E a mesma fibra, só que Marta bem mais tardia, um pouco mais depois, nunca foi religiosa e viveu até 79 anos, enquanto Teresinha morreu com 24 anos da tuberculose. Marta viveu até 79 anos. E durante mais de 50 anos reviveu a paixão de Jesus. A missão dela foi viver a paixão de Jesus. Ela disse: até o final do mundo serei apóstola do amor, por todo o tempo que ainda houver sobre a terra pessoas que sofrem, que lutam, que caminham no erro, intercederei em seu favor, virei para amá-las, para socorrê-las, para lhes mostrar a sua verdadeira pátria. Quero resgatar as almas, não com ouro nem prata, mas com a moedinha dos meus sofrimentos, unidos ao inesgotável tesouro do sofrimento do Redentor e de sua Mãe Santíssima, pelo poderoso meio da cruz, colocar à minha disposição pela oferenda diária e pela silenciosa imolação da minha vida ao Criador, vida que Ele mesmo me deu. Queria dar para avançar um pouco. Sim. Tá. Preparei um testemunho sobre ela. Eu pensei deixar falar o bispo dela, o bispo de Marta, que celebrou o enterro dela. Muita gente se enterrou, tem mais de 300 sacerdotes lá no dia de semana, muitos bispos, mas não sei, 10 mil pessoas no enterro de Marta. Um dia de semana, foi impressionante. Marta impressionou muito na França. Monsieur Marchand diz: 4 entradas para vos apresentar Marta, como eu descobri, Monsieur Marchand, em 2005. Permita-me começar citando outro bispo a respeito de Marta. Marta conversou com muitos bispos da França, cardeais, todo tipo de gente, mas pessoas muito simples também. A vida de Marta é o hino, a alegria em contraste com a tristeza que muitas vezes faz a sua obra no mundo. Quando a gente estuda a vida de Marta, a gente se admira de haver sorrir e mesmo de dar gargalhadas, enquanto a sua vida é secundada de provações. Não uma religião triste que ela faz transparecer. A ver Marta viver sem cessar, feliz nesse sofrimento de todo tipo, a gente pode pensar somente nisso. Esta alegria vem de fora dela mesma. É verdadeiramente um dom do Espírito Santo, como diz também São Paulo. É a sua irmã gêmea da caridade que Marta tem também manifestou em toda a sua vida. De que forma? Uma acolhida que toca o risco, por uma atenção ao outro excepcional, uma escuta extraordinária. Vou tomar 4 entradas para os apresentar Marta, como eu descobri. Quem fala é o bispo dela, o bispo de Valence, o homem autorizado. Eu conheço esse bispo, ele ainda vive. Primeiro ponto, o capítulo que ele diz é o hino à alegria de Marta. Segundo, a presença de Marta ao mundo, como ela presenciou o mundo de hoje. 3, a vida eclesial de Marta, comunidade de missão. E 4, Marta, mulher eucarística. Marta, o hino à alegria de Marta. Marta se entregou com alegria. Citação: eu sou tudo a ti, Jesus, na cruz e na alegria. A alegria não a abandona através dos eventos que acontecem. Paralisia, doença, solidão. A paz habita nela e a sua força. Porque, como acontece essa alegria profunda, essa paz? O padre Finet fala disso em 83. Será que vocês acreditais que Marta podia sofrer 50 anos de martírio como ela viveu, se não fosse sustentada por uma alegria interior, vindo dessa união total com Jesus e com a Santíssima Trindade? E bem,
nessa união, e por essa união total com Jesus, essa Santíssima Trindade, que Marta era pura de alegria. Essa união criadora de alegria vinha do dom que ela fazia de si mesma. Ela se desapropriava dela mesma, se doando. Isso encontra perfeitamente para de Jesus, que conduz também a alegria. Aquele que quer ser meu discípulo, que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não tem alegria quando tem apenas uma busca de si mesmo, enquanto a gente vive na superfície de si mesmo. Não tem nem alegria nem plenitude. Isso acontece quando o dom de nossos mestres, o dom de nossos bens não existe mais. E não é por nada que Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Para bem entender a alegria de Marta, tem que fazer com ela o seu ato de abandono. Marta tinha sempre alegria no coração, pois ela amava dizer, como repete o Padre Finet, porque ela amava, vai ainda dizer o Padre Finet. Ele acrescentava o desânimo e o pecado, mas nunca cessou de ter alegria, pois a alegria é o fruto do amor. A alegria e uma comunhão de amor. A alegria vem da presença de Jesus acolhida, etc. É uma citação de Marta. Minha alegria de amor é tão grande que o coração de Jesus não para de o inundar. Segundo o capítulo, segundo o bispo de Valence, a presença de Marta ao mundo. A acolhida de Marta, os visitantes de Marta foram inumeráveis. Marta passava horas a atender, a escutar, a encorajar. Ela o fazia com uma atenção extrema. Então Marta conhecia muita coisa dos homens desse tempo. Ela não era fechada às suas ideias, era uma mística sim, mas com os dois pés na terra. Marta assume plenamente os eventos felizes e infelizes da sua existência, como ela assume para os levar diante de Deus, os apresentar a Deus, os eventos felizes e infelizes da sociedade e do mundo. O Jean Guitton, ele cita Jean Guitton, esse filósofo francês, a paixão de Marta foi uma paixão útil. Marta era muito presente aos foyers que nasciam no mundo inteiro. Pensar no nascimento dos vossos foyers e de todos aqueles que se abrem hoje em uma conferência para os nossos foyers. Durante a sua vida terrestre, Marta tinha uma grande preocupação da fundação dos foyers. E, às vezes, ela precisava de coisas importantes, inclusive pelas construções. Rezava oferecer a sua vida para cada um dos foyers. Agora ela continua a carregar pelo Senhor cada foyer que se funda. Depois, vou continuar, a vida eclesial de Marta, comunidade de missão. Marta era audaciosa. Ela escrevia: no corpo místico da igreja são os mais fracos, de seus médicos são os mais necessários. Ela falava dela diretamente, porque ela era bem fraca. Cada um tem que ter seu lugar na igreja, cada um com seus dons, qualidades, sua sede de Deus. Marta teve o seu lugar e ela bem o segurou. Ela sempre quis ser filha da igreja. Marta sempre rezou pelo concílio, em que ela via um novo Pentecostes. Ela viu uma passagem da igreja para o mundo novo. Ela entendeu que os leigos, no laicado, tomaria um lugar muito mais ativo e que os leigos deveriam ser formados. A fundação dos Frères de Charité vai nesse sentido. Ela antecipava o que o concílio vai chamar o povo de Deus, o sacerdócio universal dos fiéis, algumas igrejas. Ela insiste para uma vida dos leigos mais ativa, mais entrega, mais formada. E a missão dos foi a razão da sua fundação. Bom. Sim, ela tinha um sentido da vocação do sacerdote. Ela falava do sacerdote como multiplicador de santidade. Era para ela alguém que tinha uma paternidade espiritual, e por isso que ela rezava e oferecia seu sofrimento pelos sacerdotes. A missão de Marta, diz o bispo mais adiante, era de fazer amar o Senhor. A missão dos foyers é a mesma. Citação de Marta: do meu Deus eu sou o cálice. Minha missão é de o fazer amar, transbordando de amor. É bonito isso. Minha missão é de o fazer amar, transbordando de amor. Eu tenho que aproveitar de todas as oportunidades para derramar luz e verdade. Bom, depois ele comenta
o silêncio da Santíssima Virgem. A vocação dos Frères Charité, do bispo, é chamar o Espírito Santo sobre o mundo. E o Padre Finet dizia, a citação do bispo, não pedimos coisas maravilhosas. Não é isso que o Senhor pediu para os foyers. A vocação de Marta é de rezar, de sofrer e não de se maravilhar. Depois, último. Marta, mulher eucarística. Teria muito a dizer sobre Marta, o bispo, e a Eucaristia. Aqui vou somente passar para vocês o monte gosto e propor para alguns de nós sentimentos que Marta, a sua maneira de acolher e viver a Eucaristia. Marta tinha um sentido agudo da Eucaristia que ela recebia, no entanto, só uma vez por semana. Mas que festa para a sua alma! Após ter recebido a Eucaristia, Marta entrava em êxtase, diz o bispo. Ela fazia um só com o seu Senhor. E ela tinha dito, e que ela continua a dizer, sim, fiat, como Maria na Anunciação. Era tão sedenta da Eucaristia que essa penetrava nela no mais profundo da sua alma, diz o bispo. Ela acolhia, como nós acolhemos, dizendo amém, quer dizer, eu sou totalmente a favor. Marta dizia também o que é a Eucaristia, presta atenção, a definição formal da Eucaristia. A primeira vez que li isso, pensei que era São Tomás de Aquino. Ela disse: o sacramento da Eucaristia é o foyer por excelência, foyer quer dizer, o centro, digamos. Foyer quer dizer centro, mas também lá, família, mas o foyer também, o foyer é o foco mesmo, o centro. É o foyer por excelência que estabelece, desenvolve, cresce, faz abundar e triunfar a nós a vida sobrenatural e abre nossa alma a uma sempre mais profunda inteligência dos mistérios divinos. 6 de novembro de 31. Marta, ela tem 29 anos. Ela afirma também que, bom, outras citações. Marta vive da Eucaristia. Marta dizia: cada comunhão é uma transformação. Marta nunca comungou sem ter se confessado. E comungava uma vez por semana. E quando não podia comungar, os outros dias da semana, ela fazia a comunhão espiritual. E recomendava ao sacerdote de ensinar a comunhão espiritual. Porque muita gente não tem condição de comungar sacramentalmente, por razão matrimonial, outras. Mas cada um pode e deve comungar espiritualmente. Porque sem a comunhão com Deus, não tem vida em Deus. A vida em Deus é a comunhão com Deus. Se comunga através do corpo eclesial mesmo, que não pode comungar sacramentalmente. Porque quem come e bebe indignamente o corpo santo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Por isso tem que examinar a sua consciência e estar de graça para comungar. E às vezes as pessoas não têm condições patrimoniais de comungar. Mas devem comungar sim. Através da comunhão eclesial e através da comunhão espiritual. E Marta ensinava muito comunhão espiritual. Bom, era isso. E que era mais tarde. Bom, quanto tempo sabe? Tem que concluir? São 10 para as 9, a gente costuma encerrar. 9h30, você pode ficar. Posso continuar? Pode. Beleza. Vou continuar com o mesmo bispo mais tarde. Como vocês estão cansados, poder levantar a mão e falar. O mesmo bispo que testemunhou mais tarde, em 6 de fevereiro de 2001, pelo aniversário da sua morte. Eu gosto de ver na simplicidade da vida de Marta e na sua fé viva um exemplo de autenticidade. A verdade da sua vida é o fruto do seu encontro apaixonado com o seu Senhor. Marta é uma pessoa viva e sabe ver o essencial que vive disso. A sua vida unificada em Cristo transmite uma verdade que maravilha. Marta manifesta a novidade, o encontro verdadeiro do Senhor através do que ela é e do que ela faz. Ao lugar de se fechar sobre a sua deficiência, ela o transfigura se entregando ao Senhor. Ela faz disso uma oferenda que era junto à paixão de Cristo. Me relembra das palavras dos grandes deficientes, de um grande deficiente. Nós estamos de Marta, pois ela nos ajuda a assumir nossa deficiência. Falando de uma pessoa deficiente,
sobre a qual se fazia algumas reservas, ele se exclama: e ele, o eleito, o escolhido, o redentor da sua família. Pode ser uma criança deficiente numa família, mas é ele o eleito, é ele o escolhido, é ele o redentor da família. Ela era brava para falar assim. Porque o mundo de hoje elimina as pessoas que têm uma deficiência. Ao lugar de ficar imóvel, enquanto ela não podia mexer na sua cama, ela foi através do mundo comunidades novas, foyers de charité. Os foyers se espalham nos continentes. Sua irradiação é um sinal da fecundidade espiritual de Marta. Quem está falando é o bispo dela, após a morte dela. É a limpidez de uma vida em plena conformidade com o que ela acredita, que traz tais frutos. Ao lugar de ficar numa rotina de prática piedosa, ela se coloca nas mãos do seu Senhor. Ela se entrega e se abandona a Ele. Nesse dia me entrego a vós, Saint Miserere e Saint Retorno. Um trecho do ato de abandono dela. Ao lugar de ficar inativa, ela toma seu lugar de leiga, próximo a seu pároco, o Padre Fort, fundando uma escola em Châteauneuf-de-Galon. Era uma empresa perigosa e difícil no contexto da época, e nós sabemos que foi ministro da escola de Châteauneuf dos Foyers. Ao lugar de se fechar, se reproduir, se fechar sobre si mesmo, ela vive um amor transbordante. Minha missão é de o fazer amar, Jesus, transbordante de amor. Ao lugar de se achar por importante, ela sabe a sua pequenez, e ela sabe que essa pequenez lhe vale toda a misericórdia de Deus. Ao lugar de se queixar, nunca se queixar. Ela faz algo de grande do seu sofrimento, ela os oferece para os outros. Ao lugar de se revoltar sobre o seu sofrimento, ela faz disso um ato de amor. Ao lugar de se comprazer na sua situação, ela o transforma em alegria pascal. Marta ama a igreja, e é nela que ela encontra o critério da sua vida. Mas se comporta com efeito uma verdadeira filha da igreja. Seu amor da igreja é grande, seu desejo de tudo fazer com a igreja se manifesta várias vezes. Numerosos bispos testemunham disso, da sua oração para o Papa, os bispos, que é um sinal disso. Nesse período difícil para o futuro dos foyers, os seus estatutos, ela se entrega à igreja com lucididade. Mas a autêntica filha da igreja nos relembra a si o que deve ser nosso amor da igreja. Marta anuncia a renovação da igreja que vai se realizar pelo concílio. Fala de um novo Pentecoste da igreja, é o que nós estamos vivendo hoje. Marta tem um juízo espiritual muito certo, muito acertado. A gente não encontra deviações sentimentais nela. É assim que a sua intimidade filial com Maria, que ela chama Mamãe Querida, e faz encontrar a teologia mariana de Vaticano II. Viver discípulo de Cristo é fazer coincidir sua fé, sua caridade, sua esperança com a vida do dia a dia. É por isso saber colocar em harmonia e o dizer e o fazer. E encontrar o essencial e o viver em verdade. Possamos hoje, seguindo nossa irmãzinha Marta, nos tornar autênticas testemunhas do amor de Deus, da transparência das nossas vidas, possamos conhecer autênticos lugares de vida cristã missionária, irradiando a verdade do amor. É isso. Queria só dizer, a primeira Papa que aprovou o foyer de charité, em 75, nós temos no Observatório Romano 3 de novembro a seguinte fórmula de Paulo VI, 75 anos santos. Nós estamos felizes de cumprimentar à frente dessa assistência as equipes dos foyers de charité. Queridos amigos, nós apreciamos vivamente o excelente trabalho espiritual realizado em cada uma das vossas casas, graças aos retiros exigentes que estão oferecendo aos diversos membros do povo de Deus. Apesar de tantos sinais negativos, numerosos dos nossos contemporâneos manifestam hoje uma fome da parte de Deus e da oração. Nós felicitamos calorosamente os responsáveis de dar um ensinamento doutrinário e espiritual autêntico, num clima de silêncio, de caridade, de devoção mariana, que abre as almas à conversão, aprofunde a sua vida com Deus, os provoca ao apostolado. Possam todos, retirando os vossos foyers de charité, contribuir em seguida à renovação espiritual das comunidades cristãs, onde são chamadas a se inserir, de
todo o coração nós nos abençoamos todos aqueles que consacram a sua vida à animação do Soyer e aqueles que vão buscar lá um acréscimo de ânimo. Achei que ele acertou, por isso quis dizer porque ele acertou mesmo. Ele pegou tudo. A inserção da igreja, a dedicação para a formação das almas, acertou. Acertou muito bem. O Papa Paulo VI que falou isso. Lá na audiência da Praça São Pedro. Hoje quis falar um pouco de Marta ao vivo. Selecionei aqui alguns trechos. Se tiver tempo, pode cortar a qualquer momento. Sobre a oração. Sobre a oração, presta atenção. Quem dirá o que a oração pode colocar e derramar numa alma de verdade, de paz, de força, de consolação, de esperança? Ela não é somente luz, ela é calor, ela é vida. É forte. Uma definição, Marta que fala da oração. Ela é viva. Quem dirá o que a oração pode colocar e derramar numa alma de verdade, de paz, de força, de consolação, de esperança? Ela não é somente luz, ela é calor, ela é vida. Para mim, acho máximo. Marta, acho muito. Não sei se falei um pouco de alguns aspectos místicos, porque não peguei o livro, mas Jean Guiteau teve o privilégio, o filósofo da Académie francesa, de encontrar Marta várias horas. E depois ele publicou um livro, Retrato de Marta, do modo acadêmico, mas interessante ler algumas passagens. Jean Guiteau, eu tentei de falar com ela dos fenômenos que são ligados ao misticismo, porque Marta nunca falava dela. E os fãs do Foyer são muito ignorantes, mas esse filósofo concede algumas respostas, tinha um jeitinho de falar, e Marta também era sempre estabilizante. Marta fala uma pessoa que é agnóstico, coisas que não falava para pessoas cardeais, super cristãos. Ela é livre, Marta. É uma personalidade livre, muito livre. Mas, no mesmo tempo, é super obediente ao pai. Fazia nada sem o pai definir. O doutor Cochou, ele é um agnóstico médico, doutor em filosofia, doutor em medicina. Ele é um agnóstico bem famoso na França, e o pai definir não deixou, porque quis encontrar Marta, com todos esses espíritos muito curiosos, científicos, de altíssimo nível, a ponta das últimas descobertas dos Estados Unidos. Quis encontrar Marta, que eu ouvi falar de Marta. O padre Finet não deixou não, porque é agnóstico. Só que passou por Jean Guiteau, que passou pelo bispo, que deixou. E Cochou, o médico, encontrou Marta Robin. Nasceu uma grande amizade entre esse grande agnóstico e essa grande mística. Esse diálogo é trazido, às vezes, pelo amigo Jean Guiteau. É muito interessante ler isso. E Cochou fazendo um monte de perguntas a respeito da atualidade muito detalhadas das questões científicas dos Estados Unidos na época. E Marta perguntava, reajustava, orientava, ela dialogava com ele. E ele era pasmado. E eu falei assim, Marta, mas a senhorita nunca dorme, o cérebro trabalha toda hora, a senhora tinha um cérebro puro. O senhor não pensa que isso é um coração também? Ela dialogava, respondia a feminino também. E nasceu uma grande amizade, essas pessoas mais extremas não dá. Mas Marta tinha muita simpatia por ele. Marta, como Jesus, se abria com cada um, qual que seja a religião, o pensamento, a situação, não importava. A pessoa sabe mais que a sua religião, a sua formação, a sua convicção. É uma pessoa humana. E Marta encontrava a pessoa, como Jesus de Nazaré. É muito interessante de ver isso. Por isso, Marta é atípica mesmo. E Jean Guiteau diz, eu tentava de falar dos fenômenos que são ligados ao misticismo, as visões, os êxtases, a levitação, as leituras de pensamento, etc. Ensina sobre o fenômeno do anel de ouro, que consiste em que o místico pensa ver um anel de ouro ao seu dedo. Mas se essas coisas, se eu conheci, é superficial.
tem que ultrapassar, tem que ultrapassar tudo isso sem fazer tantas histórias. O Senhor me fala do anel de ouro. Sim, eu ouvi ao meu dedo. Eu creio umas 12 vezes. Mas deixa-me vos dizer que esse é bom de não ter, mas é melhor de não ter. O que o Senhor chama de vida mística, ela está no Senhor tanto quanto em mim. Isso consiste a tentar transformar um com Jesus só. Ela diz o que o padre local vai dizer para você na paróquia. A vida mística é não evitar, é viver a vida trinitária que tem em você. Um bom padre vai te falar isso na tua paróquia. Isso que vai dizer. O João, permita-me de vos fazer uma pergunta indiscreta. Sou os filósofos. Queria saber o que a senhora experimenta terça quando se lhe dá comunhão. Que é o seu único alimento e a sua única bebida. A senhora tem a mesma impressão que quando o fogo lhe atravessou o coração, porque, bom, o mar foi estigmatizado, os dardos de fogo atravessou o coração. É verdade, eu me alimento somente disso, da Eucaristia. A gente me molha a boca, mas não posso engolir. A hóstia passa em mim não sei como. Então, ela me procura uma impressão que é impossível de descrever. Não é um alimento ordinário, é algo de diferente. É uma vida nova que passa nos meus ossos. Como dizer, me parece que Jesus está em todo o meu corpo, que Ele é o meu corpo, como se ressuscitava. E em seguida eu perco o chão. Eu sou então destacado, corpo livre a respeito do corpo. Então, pergunta o João, então a senhora está fora do que nós, filósofos, chamamos de tempo? Não conheço as palavras dos filósofos. Eu vos repito que eu perco o chão. Eu viajo em Deus, Ele me leva onde Ele quer. Então, pergunta a João Vitor, Ele nos leva, disse um pouco sorrindo, a Roma, a Constantinopla. Sim, a Roma e a Constantinopla. Mas em Jesus e também com a Santíssima Virgem. Às vezes mais com um, às vezes mais com o outro. Eu estou sempre no mesmo estado de sofrimento. É o amor que me conduz. Eu tenho só que a doçura me deixar conduzir por esse caminho. Jesus entende comigo. Ele toma para ele o que tem mais de mais penoso e me deixa apenas o mérito de o seguir sem resistência. Ou o Senhor sabe, com a fé em Deus e o conhecimento do seu amor, a gente pode facilmente esquecer do resto, enquanto todas as vantagens da terra podem ser substituídas por essa paz e ternura. Quando a gente entende o amor de Deus para nós, a gente encontra que a eternidade não será bastante demorada para agradecer. É o oceano. Nossa felicidade faz parte da sua felicidade. Eu não sei como lhe explicar tudo isso. Nesse dia que... será que esse dia que ela me falou daquele que ela nunca nomeava e que ela me disse, esse lá, obrigado, eu conheço, ele é tão inteligente. E se soubesse como ele é bonito, Deus me deixou a sua beleza, a sua grandeza. E o maligno, ele toma desvios disfarçados. Quando a gente busca de um lado, é que não está do outro que ele está voltando. Mas ele é certo de perder. Verdadeiramente, a sua profissão não tem muito interesse. Então, disse João Vitor Marta, a senhora tem relação com ele? Não realmente relações. Eu me limito a sofrer as suas agressões. Às vezes, me aconteceu de ver seu rosto. Eu vos disse que é rapelo, é verdade. Não se pode dizer que esse rosto, esse semblante, seja claro. Teria que, antes dizer que ele ofusca, sempre ele tem raiva, mas quando a Virgem aparece, ele não pode nada sobre ela. A Virgem também, não somente no seu semblante, o seu rosto, mas em todo o seu corpo. Quando ele é capaz de tudo imitar. Ele imita mesmo a paixão, mas ele não pode imitar a Virgem. Ele não tem poder sobre ela. Quando a Virgem aparece, se tivesse visto essa queda, essa derrota, essa derrocada
Assim eu comecei a rir. O Senhor começaria a rir. A degrangolar. Você não degrangolar. Degrangolar. Ele disse, quando a Virgem aparece, se visse essa degrangolar, o Senhor começaria a rir. Me lembro de ter feito uma última pergunta. Marta, a senhora falava de um Pentecoste de amor. Como a senhora se representa esse Pentecoste de amor? Oh, não de uma forma extraordinária. Eu a vejo como tranquila, como lenta. Eu penso que ela vai se fazer aos poucos. Eu penso mesmo que ela já começou. Quando no futuro, a gente sabe, me empresta muitas ideias sobre o futuro. Eu sei nada. Eu sei uma coisa só, que o futuro é Jesus. O futuro é Jesus. Ela não dá abertura a qualquer espírito de curiosidade. Isolei algumas coisas na continuidade sobre a China, que é interessante. Porque Marx se preocupava com todos os países do mundo, né? Sobre a China. Interessante. Em 1954, isso é Marx ao vivo, são pessoas que aceitaram de relatar o que Marx lhes disse e que disseram a Marx. Em 1954, um missionário, que vai se tornar depois padre do foyer, volta da China. Citação, ele tinha vivido 6 anos e meio no regime comunista e de 53 a 54, durante 14 meses na prisão, subiu uma lavagem cerebral terrível. Voltei esgotado na Suíça em julho de 54, ouvi falar de Martha Robin e fui viver um retiro com o padre Finet em Châteauneuf-de-Galon. Ela me fez contar o que tinha vivido na China com os cristãos chineses perseguidos. Martha me interrompia muitas vezes, acrescentava e precisava na minha narração alguns detalhes, episódios que tinha vivido pessoalmente nas prisões de Xangai e que tinha ainda revelado a ninguém. Tratava-se de coisas tão dolorosas que tinha sofrido e das quais não tinha partilhado mesmo com os meus próximos. Ninguém podia saber. E Marta sabia. Surpreendido, eu lhe disse várias vezes, mas Marta, a senhora não estava comigo na prisão e revelei isso a ninguém. Marta, então, calava e com muita humildade me pedia de continuar minhas narrações sobre as minhas prisões e o que ele sabia do martírio de muitos dos cristãos chineses. E eu continuava. Mas, a certo momento, onde eu silenciava Marta, me propunha de rezar um pouco e se unia à minha oração. Ela dizia, o Senhor é sacerdote, eu sou apenas Marta. É o Senhor que tem que conduzir a nossa oração. Ela se pôs a descrever minha diocese na China e a descrever as paisagens, as igrejas, as escolas e os hospitais, etc., onde tinha vivido e que ninguém podia conhecer na Europa, especialmente com tanta precisão. Admirado mais ainda, cheguei a dizer a Marta, como a senhora pode conhecer todos esses lugares com tantos detalhes, enquanto nunca esteve na China, nesses territórios tão pouco desconhecidos? Com muita simplicidade e com muita humildade, Marta me fez essa resposta inesperada. O senhor sabe, Jesus vai tantas vezes na China. Eu saí do seu quarto sabendo, sem menor dúvida, que Jesus levava muitas vezes Marta com ele lá, nesses sofrimentos perseguidos. Dos neném, vocês devem dizer, mas vou começar aqui. Isso assim mesmo. Um casal de médicos vai encontrar Marta nos anos 70. Ele sabe que é possível ter filhos. Ele decidiu ir na África para servir. Marta disse à senhora, a senhora terá filhos. A mulher respondeu que ela está errada. Enquanto médica, ela estima que ela fala como conhecedora, conhecemos de coisas que ela conhece a situação, por competência profissional. Marta lhe disse, se saiba que no lugar onde o Senhor vai nos plantar, a senhora dá fruta.
delicada. Ela não bateu de tanto. Sim, sabe que no lugar onde o Senhor vai vos plantar, vocês darão frutos. Pouco tempo depois, o marido médico militar recebe a sua afectação na Argélia e a sua esposa fica grávida. Mais tarde, esse filho, Rafael, vai se tornar sacerdote na Argélia, se considerando como o filho da promessa e o filho espiritual de Marte. Marte anunciou o nascimento de tantas crianças impossíveis, até na minha família também. Marte mexeu com toda a França. Bom, o Islã. Monseigneur X, um bispo francês, um bispo de Côte d'Ivoire, da África, vai encontrar Marte. Eles falam de uma das irmãs dele, desse bispo, que é religiosa. E Marte disse, mas o senhor tem 3 outras irmãs. Elas vão ter muita preocupação, pois elas se tornaram muçulmanas. Né? Mas fica quieto, elas vão redescobrir o caminho da fé. Todas as 3, no mesmo dia. Essa profecia se realizou efetivamente dia 19 de maio de 1995, a Boaké. A graça da sua conversão se espalhou sobre os filhos que abraçaram então igualmente a fé católica. Bom, matou. Assim se bonito. Mas vou para És o testemunho de um antigo professor que redescobriu a fé e o caminho da igreja durante o retiro de Châteauneuf. Ele terminou por entrar no seminário e ser ordenado sacerdote e encontrou várias Smart. Ele testemunha. O que me marcou, escutando o Marco falar da igreja, o amor que ela tinha ao corpo de Cristo. Porque para Marco, o corpo de Cristo não é só a hóstia, o corpo de Cristo é a igreja. Porque é isso mesmo, o corpo de Cristo é a igreja. Às vezes se comunga recebendo a hóstia e pensa que acabou. Mas essa igreja, esse corpo que recebe, que torna mais igreja. E o outro irmão do lado comungou também. Aí se intensifica o corpo místico de Cristo. Ela insistia sobre o fato que a igreja era de concepção tributária de toda a eternidade. De fato, isso no Concílio Vaticano II. A igreja brota do mistério trinitário. Ela falava também do Concílio Vaticano II, palavras que deixavam adivinhar toda a esperança que ela tinha colocado nesse acontecimento de igreja, antes mesmo que seja anunciado e convocado. Ela se exprimia sempre ao presente e ela diz essa palavra que não entendi na época. O concílio e hoje. Ela me falava da missão dos leigos e dos sacerdotes na igreja. Ela me disse com um pouco de humor na voz. Presta atenção, é isso que quer dizer. Cada um tem o seu lugar na igreja. E tem que cada um ter seu lugar. Quer dizer que tem gente, tem leigos que é sacerdote, sacerdotes que é mulher, e cada um tem que seu lugar. Cada um tem seu lugar na igreja e tem que cada um esteja no seu lugar. Pela primeira vez, ouvi falar do sacerdócio do batismal. Para Marta, sacerdócio comum era uma das revelações mais importantes do Concílio Vaticano II. Aquela que dava a cada um, leigo e sacerdote, sua missão específica e complementar. Agora, a frase de Marta, que é muito importante para nós nos foyer, para trabalhar nossa vida comunitária, não uns sem os outros, mas sempre uns com os outros, mas uns como, mas não uns como os outros. Vou repetir. Não uns sem os outros. Ninguém vai sozinho, ninguém vai sozinho. Mas sempre uns com os outros, juntos, estamos juntos. Mas não uns como os outros. O modo de evangelizar, uma das minhas questões foi diferente do meu, cada um tem o seu. Elas acolhem melhor, preparam as vistas confissões, tudo isso, contato direto. Da graça da mulher, do sacerdote, da graça do sacerdote. É diferente. Mas não tem uma que mais que outra, não seria possível eu fazer tantas confissões sem elas, que acolhem, que orientam, os retiros. Da mesma forma, tudo é como que é acompanhado, juntos. Eu, no meu ministério, todo o detalhe da preparação, o carinho, os retirantes do testemunho ao final, mas como o detalhe, como vocês fazem? Tem uma família que mora aqui não é casa de retiro, aqui é uma família.
Mulheres, tem o detalhe, se cumprimentar, a gente vive junto. Posso... Sim, participe. Um foyer de charité não é um convento, não é uma caserna, não é uma casa de retiro, é uma casa de família. É uma casa de família. É diferente. E essa coisa que é totalmente nova na igreja. Jesus disse a Marta, vou fazer uma coisa que nunca fiz até hoje na minha igreja. Existia maneira espontânea e já primitiva. Mas hoje está sendo feito de maneira mais oficial, porque Jesus tomou os meios para fazer, com Marta ou não. Quero aproveitar para dar a definição do foyer de charité, que é uma definição dos anos 70, que eu deixo para definir, e vou terminar com isso. Os foyers de charité são comunidades de batizados, homens e mulheres, que exercem os princípios cristãos, colocam os bens materiais, intelectuais e espirituais em comum e que vivem no mesmo espírito seu compromisso para realizar com Maria, a mãe de família, a família de Deus na terra, sob a conduta de um sacerdote, o padre, que no incessante esforço de caridade entre eles, levam pela sua vida de oração e de trabalho no mundo um testemunho de luz, de caridade e de amor, segundo a grande mensagem de Cristo, rei, profeta e sacerdote. O essencial é, primeiramente, a referência às primeiras comunidades cristãs que tinham um só coração e uma só alma. Eu vou comentar, comunidade de homens e de mulheres com sacerdotes, comunidades felizes e atraentes, assíduos a ensinamentos apóstolos, a Eucaristia, o louvor, a partir dos seus bens interiores e exteriores. Notamos só aqui que o Karl Ratzinger via nessa disposição uma forma exemplar da igreja de todos os tempos. Marta via em cada foyer de charité uma casa de igreja, mas também a imagem de uma paróquia, onde sacerdotes leigos vivem em profunda comunhão. O padre não está acima, nem do lado, ele está no coração. A paternidade do foyer é a sua primeira missão, ele é pai com. Ele vai. É muita coisa. Obrigado pela atenção. Falei um pouco Marta ao vivo, através dos encontros. Falei do foyer, que é a única obra que ela fundou. E desta forma, apresentamos um pouco esse mistério, esse dom que é um foyer de charité para o mundo de hoje. Viver esse Pentecostes de amor, essa renovação profunda pela graça do Espírito Santo, e que haja sempre mais uma comunhão. Eu penso essas pequenas comunidades que podem irradiar. Uma luz, mesmo ela é pequena, ela pode iluminar muito longe. A questão não é sempre ser muito numerosos, a questão é que haja união entre nós, como na sua família, como a nossa família, sendo o desafio sempre da unidade. Jesus Cristo veio para reunir os filhos de Deus dispersos pelo pecado. A missão de Cristo é de comunhão. E a vocação da igreja é uma vocação à comunhão. Comunhão para a missão. Não pode dissociar, não tem evangelização se não tiver comunhão. E a comunhão é coisa divina. O diabo faz divisão, o Espírito Santo faz a comunhão. É um trabalho de colaboração, é a graça de Deus, é Deus que faz a comunhão. A gente faz muita divisão, mas se a gente se oferece ao Espírito Santo e a graça de Deus, consegue, no realismo da encarnação do completo, aceitando cada um como ele é, na sua diferença, nós conseguimos aos poucos essa comunhão de vida nas nossas famílias e paróquias e comunidades, para poder irradiar o amor de Deus. E a evangelização primitiva se fez por contágio, mais que por ensino doutrinal, mas hoje Jesus pediu explicitamente que no foyer haja um ensinamento doutrinal. E nós estamos fazendo porque Jesus o pediu. E nós estamos vendo que o mundo de hoje, a confusão na qual estamos vivendo, o mundo de hoje necessita de dar o essencial da fé sobre cada um dos aspectos da fé. Senão a gente não consegue entender como Marta, que necessitou
de escutar a doutrina dos padres para viver a vida mística que ela teve que viver, que foi a vida dela. A gente nunca imita os santos, a gente segue Jesus, e é diferente. Cada um tem a sua missão. Vamos confiar em Nossa Senhora, que nos protege, e a intercessão também é de nós.